A opção pela vida edificante ou a opção pela vida destrutiva. Você já fez a opção pela vida edificante, a vida com Deus, o chamado de Deus em Cristo é para a vida edificante. E um livro que nos ajuda muito nesta caminhada edificante é o livro de Provérbios. Vamos, nesta noite, continuar pensando então em Provérbios, a opção pela vida edificante. Livro de Provérbios, depois o livro de Salmos, praticamente no meio das Escrituras, os dois livros. Vamos então focar nesta noite em Provérbios 18, verso 14. Provérbios 18, 14 é o nosso provérbio para esta noite. Antes eu quero recordar o provérbio primeiro do livro de Provérbios, o provérbio basilar. O provérbio que temos que lembrar sempre quando lemos os outros provérbios no livro de Provérbios. E o provérbio basilar, o primeiro, é no capítulo 1, verso 7, diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, da sabedoria. A questão do temor do Senhor é a base de tudo mais para a vida edificante, a vida sábia e para interpretarmos os provérbios. Agora o provérbio para nós nesta noite, capítulo 18, verso 14. Vamos ver a palavra de Deus e você então receba a palavra, abra o coração para a palavra. Diz assim: o espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Mais uma vez, o espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Quero ainda ler mais um texto das Escrituras Sagradas, que foi escrito, são palavras, séculos depois do livro de Provérbios. O livro de Provérbios, este provérbio que nós lemos, foi escrito séculos antes de Jesus Cristo. E agora vou ler palavras do Senhor Jesus Cristo. Palavras que foram ditas por ele na noite da sua traição, quando então ele celebrou a mesa do Senhor. E lá no livro do Evangelho de João é nos dito ali durante alguns capítulos que Jesus conversou longamente com seus discípulos. Lemos no Evangelho a conversa, toda a instrução, orientação a ele, a que ele dá aos seus discípulos, a nós então, a esperança então que eles deveriam ter diante da morte dele que se aproximava, mas que onde também viria a ressurreição. E é o momento então que ele diz o seguinte aos seus discípulos: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Mais uma vez, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. E agora o nosso provérbio mais uma vez: o espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Quando lemos esse provérbio, eu leio este provérbio, sou levado também a recordar Viktor Frankl. Foi um médico psiquiatra judeu que acabou num campo de concentração, ali detido pelos nazistas. Aquele tipo de prisão que todos nós já ouvimos falar, temos uma ideia de quão terrível era, quão deprimente, um lugar onde poucos saíam com vida. A morte, cheirava a morte ali, naqueles locais. Muito bem, lá está Viktor Frankl preso naquela situação. E ele sai vivo de lá. É um desses abençoados
que conseguiu sair vivo do campo de concentração. Ele volta à sua prática, a psiquiatria em Viena. E ele torna-se também um catedrático, e ele ocupa a cadeira que havia sido de Freud, lá na universidade em Viena. Mas ele desenvolve uma outra proposta para entender o ser humano e o seu sofrimento neste mundo. Ele divergiu de Freud em toda aquela interpretação da psicanálise. Viktor Frankl desenvolveu um entendimento do ser humano e da saga dele neste mundo a partir do que ele observou no campo de concentração. Um laboratório inigualável, creio, para se entender o ser humano e a realidade nua e crua da sua existência. Um lugar onde toda a esperança ia embora. Ele escreveu um livro que narra a sua conclusão e então a sua proposta para tratar o ser humano, o seu sofrimento, as suas dores, e o livro chama-se A Busca do Homem por Significado. A busca do ser humano por significado. Significado para a vida, para a existência. Por que acordar toda manhã? Por que ficar ano após ano empurrando a vida? Os projetos. Qual o significado? O que deve me mover? Bem, a observação dele, numa palavra rápida, foi o seguinte. Naquela experiência no campo de concentração, onde o ar cheirava morte, onde as pessoas eram despidas de tudo, inclusive da sua dignidade enquanto ser humano, ele concluiu, no tempo que ele passou ali, um tempo longo, que os que sobreviviam eram aqueles que tinham algo significativo pelo qual ou pelo que esperar. Aqueles que não tinham ou abandonavam qualquer esperança de que teriam algo significativo esperando por ele, ainda esperando, esses minguavam e acabavam se entregando e morriam. Quando nós lemos este provérbio, ele vai tratar justamente disto, dessa questão do que é que está no nosso mais interior. E o provérbio está apontando que é isto que realmente que se importa. Obviamente o Frankl não chegou às mesmas abordagens que as Escrituras nos oferecem, mas o que ele concluiu ilumina o que nós vemos aqui neste provérbio. E o que é que ele vem dizer? O que o provérbio vem dizer? O que a palavra de Deus diz a você nesta noite? Fortaleça seu espírito. Você ouviu? A mensagem da palavra de Deus, que segredo. Fortaleça seu espírito. Você tem fortalecido o seu espírito? Estou falando aqui a pessoas com espírito forte, capacitado, ou espíritos raquíticos, fracos, debilitados. Aperceba-se do fator espírito. Nós vivemos num mundo que não se apercebe, e o perigo nosso é vivendo nessa cultura que não se apercebe, não se dá conta, não toma ciência do fator espírito. Nós também agimos da mesma forma, e que erro trágico é este. Você tem se apercebido do fator espírito? A atenção comum nossa é o quê? Ao material. Se nós temos, se nós não temos, se nós estamos ganhando o suficiente, se vamos poder comprar. Essa é a preocupação. Estou forte financeiramente?
Estou capacitado financeiramente? Isso consome as pessoas. A mídia nos empurra a nos aperceber do material, não do espírito. Ou então nos apercebemos do físico, cuidamos do físico, vamos ao médico, talvez fazemos algumas caminhadas, o médico mandou. Outros de nós, mais conscientes, talvez faz por vontade própria. Alguns vão a uma academia de exercícios. Outros entram em algum grupo de corrida. Uma preocupação com o físico, se apercebem do físico, é preciso cuidar do físico. E alguns querem cuidar muito bem. Cuidamos da aparência, se estamos com boa aparência, investimos na aparência física. Há uma preocupação a perceber muito grande na nossa cultura e em nós, em relação ao exterior, aquilo que está fora de nós, ou aquilo que é visto pelas pessoas. Há uma preocupação ignorada, e o provérbio vem falar a você nesta noite que você não pode ignorar esta preocupação aqui, o seu interior. O seu interior transcendental. Lá dentro reside os seus valores, aquilo que define você, a sua vida, a sua existência e a sua então dimensão existencial. Aquilo que o título do livro do psiquiatra Viktor Frankl chama de significado. Por que eu vivo? Por que eu vivo? Por que eu estou correndo? Todos os anos que vão passando estão se acabando. Por quê? Porque qual é o significado da minha vida familiar, minha vida profissional? O significado está nessas coisas em si. E se elas são fugazes, então é esse significado que eu tenho, significado fugaz, furtivo. A Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando você lê lá no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, a criação do ser humano, lá é dito, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Imagem e semelhança. Nós não somos deuses. Não criou Deus deusinhos iguais. Não diz Deus nos criou igual a Ele. Não, é imagem e semelhança. E diz lá que Deus soprou então no ser humano a vida. E esse soprou no hebraico, que é a língua do Gênesis, é a mesma palavra do Espírito, também naquela língua. Então Deus fez este ser chamado ser humano, eu e você, que se distingue de tudo mais que Ele criou desse universo todo. Somente o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus e tem o Espírito que Deus colocou. O que é o Espírito? Não é uma fumacinha no ar, como alguns pensariam. Não é algo que então descola de nós, dá uma volta e volta ao nosso corpo. Espírito é esta capacidade no ser humano, entre outras coisas, que pede a ele, ou pede a si mesmo, uma resposta existencial. Por exemplo, nós, como diz o livro de Eclesiastes, Deus colocou a eternidade no coração do ser humano. Nós vivemos aqui esse minuto, nós não sabemos do próximo, mas nós temos esta capacidade de mencionar não somente o amanhã, mas a eternidade. Nós pensamos na eternidade. Bem, aqueles que dizem, olha, esquece, nega isso aí, isso não melhora a situação, porque isso está em nós. Nós conseguimos dimensionar. Se pudesse ser dito assim, olha, esquece isso aí, e isso sumisse de nós, talvez resolveria. Mas, por mais que nós neguemos, nós temos a capacidade de projetá-la, de pensar nela. Não somente pensamos daqui um minuto, daqui um ano, daqui 10 anos, como pensamos até a eternidade. Isso nos angustia, a não ser que haja uma resposta, porque nos vemos muito finitos,
mas com capacidade de contemplar o infinito. Bem, o seu pet não sofre esse problema, não sofre desse mal. Ele não tem essa crise existencial. Porque aí então vem a pergunta: se eu sou tão fugaz, sou finito, eu sei que eu há amanhã, mas eu não sei se eu vou chegar lá, se eu vou chegar como, e a eternidade. E aí então, por que viver hoje, se eu sei que vai dar em nada tudo isto? Eu preciso de uma resposta existencial. Isso é o Espírito. A imagem e semelhança de Deus nos dá isto. O ser humano é espetacular porque tem isto. Não é porque ele é o animal mais forte, nós sabemos disto. Não é porque ele é o animal mais rápido, sabemos que é animal que corre muito mais depressa que o ser humano. Não é porque o ser humano pode cobrir distâncias maiores, sabemos de passarinhos pequenos que vão sozinhos, sem avião, sem nada, cruzando oceanos, vão e voltam, conforme a estação do ano. O ser humano tem essa capacidade existencial, da eternidade, do significado. E aí o ser humano, enquanto ele pensa nisto, ele tem a capacidade moral. Ele sabe se ele agiu certo ou agiu errado. Isso está diante dele. Isso está diante do ser humano. Não importa por mais degradado que seja o ser humano, isso não vai embora. O conceito moral, a consciência. Por mais que ele saiba pelas escrituras ou não, ele tem. Paulo, em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, aqui nas Escrituras, diz que isso está no ser humano. Toda vez que damos um passo, sabemos se foi um passo certo ou um passo errado. Pensamos nisto. Sim, muitos amortecem isso, lidam com isso, abafando, claro, mas está lá, está lá. Então, como viver de uma forma que eu tenha paz? Porque quando ando de forma errada, sei que eu não tenho paz. Sou culpado. Esse é o Espírito. Imagem e semelhança de Deus, essas coisas espetaculares que estão em nós e não estão mais em lugar nenhum. O sol que brilha é um tamanho descomunal. A gente pensa no sol, do tamanho dele, foge como uma bola pode ser tão grande daquele jeito. Mas o sol não tem preocupação moral nenhuma, nem existencial. Ele não acorda um dia e diz: olha, por que eu existo? E muito menos ele pensa: será que eu fiz o certo hoje? Espetacular, tremendo, um poder de energia. Mas ele não tem isso que nós temos. E mais, nesse drama todo existencial e moral, nós temos a capacidade então e a necessidade do relacionamento transcendente. Há de haver algo mais. Por isso que o ser humano é sempre religioso, sempre. Mesmo aquele que se diz ateu, que é uma minoria na humanidade, a minoriazinha, eles se tornam religiosos. Acabam desenvolvendo uma forma religiosa dentro do ateísmo. Não há como o ser humano deixar de ser religioso. Ele cria seus ídolos. Ele cria um altar no qual ele queima a sua vida. Todo ser humano faz isso. Por mais radical que seja o ateu, ele tem um altar onde ele queima a vida dele. Ele entrega ali e transforma aquilo em algo que fosse transcendente, justificasse a existência dele, ainda que seja algo imanente, finito. Enfim, nosso espírito anseia por Deus, este relacionamento além, e sente-se sozinho enquanto não encontra, solitário, vazio, porque Deus é o relacionamento que dá o significado à minha existência e também me dá então a forma de viver essa existência moralmente correta diante dele. É o Espírito. Isso aí não pode ser ignorado. E podemos falar mais sobre ele, mas apenas para notarmos a importância. Você tem se apercebido do fator Espírito? O provérbio vem chamar a sua atenção. Você talvez não tenha olhado para isto, não tenha se apercebido. E ultimamente, quem sabe, você está se esquecendo. É preciso se aperceber. E aí a avaliação distorcida
acontece. Acaba se dando mais atenção material ao exterior do que realmente o Espírito, que é eterno e clama pela eternidade porque ele é eterno. Fortaleça seu espírito. Como é que o fortalece? Precisa se despertar, se aperceber do fator espírito, quem você é. Isso aí precisa ser tratado, resolvido, fortalecido. Ou essa dimensão sua, dimensão basilar, vai complicar a sua caminhada. Você tem fortalecido o seu espírito? Estou falando espírito enfraquecido aqui nesta noite. Aprenda quão crucial é o espírito. Você já aprendeu isso? Essa verdade já fincou na sua consciência ali. Você sabe essa lição. O espírito é crucial acima de todas as coisas. É isto que o provérbio está falando. O provérbio tem dois pensamentos, sendo o seguinte, colocado na forma de uma pergunta, mas são dois pensamentos antagônicos, em contraste, que nos, então, ensinam uma grande verdade. O espírito do homem o sustenta na doença. Aí está implícito o quê? Um espírito forte. No dia da adversidade, esse espírito forte sustenta o ser humano. Mas o espírito deprimido, diz a segunda parte, quem o levantará? Quando chegar o estado quando o próprio espírito está atingido. No primeiro a doença é no físico, mas agora uma doença espiritual, o espírito enfraquecido, e aí não tem jeito. E é isso que o provérbio está apontando, como é crucial o espírito, ou melhor ainda, o estado, a condição em que está o espírito. Uma palavra simples para representar o drama aqui é a palavra atitude. Uma vez o maratonista indo da África, falando um português lá, não sei se era Moçambique ou Angola, aquele português que não parece português para nós, é difícil de entender. Ele foi entrevistado, ele teve algumas dificuldades na maratona e ele disse que o problema que ele tinha enfrentado era o problema de altitude. E a repórter que entrevistava entendeu que ele falou que o problema dele era o problema de atitude. Mas ele tinha dito a altitude. A atitude faz toda a diferença. Ainda que o problema dele não era de atitude. A atitude dele era boa. A mudança de altitude foi o problema para ele. É sobre isso. Mas não se trata de atitude aqui apenas de uma motivaçãozinha, pensamento positivo. Aqui o provérbio e a luz das escrituras nos apontam para algo muito mais profundo do que uma séria injeçãozinha de pensamento positivo, de estímulo otimista, uma palestra motivacional, uma música que me torna aí talvez um pouquinho mais animado. Está em alta isso agora, não é verdade? Acho interessante agora quando time de futebol, especialmente a seleção de futebol brasileira, desce do ônibus jogador, todo mundo com fone de ouvido. Vai modificar tudo. Está escutando lá alguma coisa que muda. É algo muito mais profundo do que isto. O que a palavra de Deus está falando a você nesta noite. Quão crucial é o Espírito, é algo muito mais profundo. Veja que o Espírito aqui neste provérbio é o fator singular diante da adversidade. No caso, ele ilustra com a doença. A vida apresenta muitas adversidades a nós. E diante do dia difícil, da adversidade maior, o provérbio diz que um espírito forte nos puxa através da adversidade. Mas o mesmo não acontece se o seu espírito estiver fraco. Diante da adversidade, o que vai contar não é o material, não é a aparência exterior, é o meu estado interior, meu espírito diante de Deus. É isso que conta. E mais cedo ou mais tarde, uma adversidade vai testar, e não terá foninho de ouvido que vai resolver. É algo muito mais profundo. É crucial o espírito, fortaleça o seu espírito.
A diferença do espírito é tremenda. Doença, mas o espírito forte leva a pessoa a prevalecer. Mas quando o espírito está doente, fraco, aí acabou a esperança. Então, o provérbio nos faz lembrar que um espírito fortalecido pode prevalecer, nos leva a prevalecer. Precisamos aprender quão crucial é o espírito. Se é que você vai fortalecer seu espírito, você precisa se aperceber do fator espírito. Você é espiritual, criado à imagem e semelhança de Deus. Você é diferente do resto do universo. Por isso, você tem uma necessidade que nada mais tem, você precisa atentar para ela, a necessidade espiritual. Se você vai fortalecer, você precisa então aprender quão crucial é o espírito. Ele fará toda a diferença nas estações da vida, nos momentos difíceis da vida, nas horas quando as coisas parecem não irem bem ou não vão bem realmente. Quando bater a porta, a oposição, a adversidade, momentos quando as coisas ficam escuras, a questão é como é que está o seu espírito? Está forte? Aí é que vai estar a diferença. Fortaleça o seu espírito, então ocupe-se em cuidar do seu espírito. Você tem se ocupado? Como pode ele estar forte se você não se ocupa em cuidar do espírito? Eu cuido do corpo, meu corpo está bem, mas o seu espírito? Eu cuido do material, minha conta do banco está equilibrada, eu não tenho dívidas, eu estou planejando bem, comprei uma casa ou estou para comprar, está tudo organizado. Como é que está o seu espírito? E se a casa for embora? E se não puder mais cuidar do corpo? Ou vieram, como é que fica? Quando o problema bater em casa, na família, como é que vai ser? A conta no banco vai resolver? Não. Não. E mais, se o espírito se abater, não tem conta no banco, não tem patrimônio, não tem aparência. Pessoas, às vezes, com uma bela aparência, caem numa depressão tremenda. Depressão, já percebeu, não escolhe a aparência exterior. A depressão só pega os feios, os bonitos não têm. Depressão não atinge quem vai cuidar do corpo fazendo isto ou aquilo. Rico nunca tem depressão. Já viu algum rico deprimido? Viu falar nisso já? Talvez é quem mais tem. É preciso cuidar do espírito. Aí o provérbio nos revela o seguinte: um espírito abatido. Sabe qual é a verdade aqui? É que o seu espírito pode se exaurir se você não cuidar dele. Eu estou manobrando bem, estou navegando razoável aí, a vida está indo. Uma hora, se você não cuida, você pode se deparar com o seu espírito exaurido, fraco, e ser apanhado numa situação complicada. Porque quando tudo mais vai mal, mas o espírito está forte, o recurso está lá para reagir, para prevalecer enquanto o vale dura. Mas quando o próprio espírito está atingido, aí tudo está complicado, porque ele é o recurso. Nos nossos dias, ou nas últimas, creio que 3 décadas aí, me parece, surgiu esta enfermidade chamada AIDS. E qual é o drama dela e o terror dela? Diferente de todas as enfermidades que nós tratamos e conhecemos, esta ataca exatamente o quê? O sistema imunológico da pessoa. Isto é, nós temos em nós esses elementos que nos defendem. Se o nosso corpo é atacado por algo exterior, vem uma bactéria, vem um vírus atacar o nosso corpo, há uma defesa aqui dentro, que contra-ataca. Qual é o drama da AIDS? O drama da AIDS é que é uma doença que justamente ataca aquilo que há em nós para combater as doenças, e por isso quando vem qualquer doencinha é fatal. Porque
a grande retaguarda de defesa nossa, o último recurso nosso foi atingido. Isso na dimensão física. E o espírito para a existência é a última reserva. Se ele estiver fraco, não há mais a quem recorrer. Vai embora. Mais difícil que seja o material, o físico, a situação da vida, se o meu espírito está forte, eu tenho a quem recorrer. Eu tenho uma reserva para a luta. Mas se não, é isso que o provérbio está dizendo. Se não, não tem mais nada. O seu espírito está forte. Ocupe-se em cuidar do seu espírito. Você tem se ocupado com isto? Lembre-se disto. Deus nos criou para a esperança. Nessa dimensão espiritual que Deus colocou em nós, nós somos criados para a esperança. Mas a esperança em Deus. Ou nós esperamos em Deus, ou ainda nós nos encontraremos enfraquecidos, porque a nossa esperança é pequena demais para o espírito e mais cedo ou mais tarde ela falha. Deus é a única esperança à altura de responder ao espírito. Enquanto o espírito estiver conectado com Deus, olhando para Deus, esperando em Deus, ele é forte. É preciso cuidar do espírito. Ocupe-se em cuidar do espírito. Você tem se ocupado? Você tem fortalecido o seu espírito? Que tipo de cuidado? Como é que eu cuido do meu espírito? Primeiro eu preciso de Deus, o encontro com Deus, e isto passa por Jesus Cristo. Deus veio em Cristo para abrir o caminho até Ele para nós. Rompidos de Deus, nós distante de Deus, vazios, sem esperança. Deus veio ao nosso encontro em Cristo. Mas distante de Deus, então, também em caminhos morais errados, culpados, na cruz Cristo paga tudo, toma sobre Ele a nossa culpa, o amor de Deus, a misericórdia de Deus ali em ação, para que eu e você recebêssemos o perdão imerecido, porque Deus é amoroso, e então pudéssemos reencontrarmos com Deus, e aí então reencontrarmos o significado da existência, da esperança eterna, e conhecemos o propósito eterno para viver. Fazemos isto ou aquilo sempre diante de Deus, para a glória de Deus. As coisas passarão, mas o ato de culto a Deus em tudo o que fizermos permanece para a eternidade toda. Tudo ganha uma outra dimensão. Primeira questão é o encontro com Deus. Qual o primeiro cuidado? Eu preciso encontrar então sustentação para o meu espírito. Meu espírito está sustentado no quê? É em Deus e Deus em Cristo ou não? Não estamos falando de Deus apenas um sentimento aleatório por aí, uma imaginação, algo que eu projeto. Não, Deus revelado inclusive na história, na palavra dele, Deus em Cristo, que vem ao nosso encontro, nos abraça, nos perdoa, nos chama para uma nova vida. Deus que morre por nós em Cristo, mas também ressuscita ao terceiro dia e vive eternamente em poder e glória. Alguém que é maior do que a morte, maior do que a vida, alguém que serve para ser o meu fundamento eterno. Não apenas apontou coisas, ele abriu o caminho da eternidade. Onde está a sua sustentação? Temos aos domingos ouvido a mensagem em Colossenses, e o apóstolo Paulo fala lá, Cristo é a glória, é a esperança de glória, Cristo em vocês, porque Cristo em vocês é Deus em nós, Deus em nós porque Ele nos reconcilia com Ele, e aí nós temos a esperança da glória, a esperança eterna, e cada dia nos movemos, dias alegres vêm, dias difíceis vêm, o que é que nos sustenta aqui, ali, o que é que nos preenche? Na alegria, a gratidão eterna a Deus, na dificuldade, a esperança de que Deus está conosco, que Deus vai nos levar mais adiante, e mesmo quando chega o último momento da vida, sabemos que Cristo, a nossa
esperança da glória eterna, vive para sempre, nele viveremos. É a sustentação do Espírito. Cuidar do Espírito. Ocupe-se em cuidar do Espírito, fortalecê-lo. Primeiro encontrar a sustentação. Você já encontrou? Qual é a sustentação do seu Espírito? Um livro de um guruzinho que você leu por aí? Ou é este que é maior que a vida e a morte, o Senhor eterno? E que vem e faz uma obra plena na cruz, onde cobre todas as distâncias e erros, para nos dar um perdão pleno, para que pudéssemos andar com Deus para sempre. Sustentação. Você tem essa sustentação. Mas é preciso também aí, aquele que já encontrou sustentação, fazer o quê? A manutenção do Espírito. E não é preciso complicar isto, porque a palavra de Deus é o manual de manutenção e ela não complica. Como é que nós fazemos manutenção dessa sustentação em nós? Primeiro pela própria palavra, a palavra de Deus, estarmos lendo, estarmos ouvindo o ensino dela, ouvir a pregação dela, estar diariamente no nosso devocional com a palavra de Deus, sempre fazendo a manutenção do meu espírito. Meu espírito vai para a academia todos os dias na palavra, todas as semanas. Ele fica torneado. E a palavra também diz que a oração nos fortalece o nosso espírito. Manutenção precisa da palavra e da oração. Constantemente a oração. Isso está na sua vida. E a palavra nos diz que para manutenção precisamos da igreja. A igreja não é um luxo, é uma necessidade do nosso espírito. Nós precisamos deste encontro com o povo de Deus, essa ministração que o Espírito Santo traz somente quando nos encontramos. Ocupem cuidar do seu espírito, encontre a sustentação e faça sempre a manutenção na palavra, na oração, na igreja, no culto com o povo de Deus, na comunhão em Cristo. E às vezes, nosso espírito precisa de reparo. Talvez o mundo ou o diabo nos atingiu, esfriou a nossa fé, nos levou a errar contra a vontade de Deus. Ficamos um tanto quanto vulneráveis. Precisamos ir e reparar. Se esfriamos, precisamos voltar à palavra, precisamos voltar à oração, precisamos voltar à igreja. Se fomos derrotados, precisamos confissão, arrependimento, e clamar pela misericórdia de Deus e nos restabelecer com Ele. Enfim, precisamos de reparo do afastamento de Deus, reparo do esfriamento, reparo do pecado. Ocupe-se em cuidar do espírito, fortaleça seu espírito. Você está fortalecendo o seu espírito? Você já se apercebeu do fator espírito na sua vida, que você é espiritual, e isso cria toda uma necessidade, e que se você não olhar por isso, você vai ter problemas, diz o Provérbios. Você aprendeu já a lição como o espírito é crucial, mais crucial que o seu físico, mais crucial do que o seu material. Você se ocupa em cuidar do espírito. A palavra, a oração, o corpo de Cristo em culto, em comunhão, a igreja. Ouça a palavra de Deus. Ouça. Jesus Cristo falando então naquela noite difícil que ele enfrentou, e enfrentou uma noite difícil que nenhum outro ser humano enfrentou igual, em termos do grau do desafio, da dificuldade. Diante dele parava a cruz, a morte dele, onde ele tomaria sobre ele todo o pecado da humanidade, o seu inclusive. Para os seus discípulos uma noite tremenda, porque perderiam um mestre. Eles ainda estavam tentando entender, não entendiam tudo. Só haveriam de entender mais completamente depois da ressurreição dele.
uma hora de muitas dúvidas. É ali que Jesus diz a eles: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olhe para o Senhor, você sempre ouvirá essas palavras, e o seu espírito será sempre forte. Fortaleça seu espírito em Deus. Vamos orar? Vamos à presença dEle.